plural, né? Eu estou aqui como mediadora, a Mazambi, a Surgia, a professora Rainha. Quando nós falamos de diálogo, de saberes, a ideia é justamente que esses saberes, conhecimentos que são produzidos nos territórios afro-religiosos estejam, né, em diálogo com o saber universitário. Tá? Essa é a ideia. Mas antes de passar a palavra a eles, eu queria falar um pouco sobre a necessidade desse diálogo e como esse curso, né, chegou até aqui. Primeiro, é necessário dizer que não foi um caminho fácil. Foi um caminho extremamente difícil. Né? Foi um caminho onde nós tivemos, né, a promessa, né, em candidatura de um dos reitores, e depois, quando ele ganha, né, nós apoiamos, todo o NEAB apoia, o professor José Maria está ali, sabe disso, e aí ele diz, não tem dinheiro. Né? Tinha dinheiro para tudo, mas não tinha dinheiro para esse curso. Então, nós fomos atrás, né, de dinheiro, através de políticos, para que o curso acontecesse. E depois que consegue o dinheiro, nós não conseguimos executar o curso em função das leis que regem o Estado de Minas Gerais, onde não se aceita que mestres e mestres, pessoas que não têm uma formação acadêmica, não se aceita que elas estejam presentes na universidade. E a ideia do curso é justamente essa, justamente provocar esse encontro, né? Provocar o diálogo entre esses saberes. Então, eu queria trazer para vocês esse contexto, né? Para deixar claro a importância de trazer essas pessoas que têm lugar de destaque em seus terreiros, nesse campo afro-religioso, né? Em função dos conhecimentos que eles adquiriram, né? E adquirem ainda durante muito tempo. A ideia surge lá em 2017, quando o NEAB foi reativado. A professora Railma está aqui, ela sabe que, em função do racismo estrutural, o NEAB acaba, praticamente acaba. Para vocês terem uma ideia, nós não tínhamos nem mesmo uma sala. Né? E aí, durante muito tempo, 2 professores a quem eu reverencio, o professor Márcio Silva, na companhia do professor José Maria, eles sustentaram o NEAB sem um lugar, sem um espaço, sem um telefone, sem um computador, né? E quando nos deram uma sala dividida com mais 4 projetos, uma sala com 20 metros quadrados, e nós com todos os arquivos. E aí, o professor Márcio, né, disse o seguinte, não vamos aceitar. Não, eles não vão tratar coisa de preto dessa forma. Não vamos aceitar. Só vamos reabrir o NEAB quando tivermos um lugar onde nós possamos, né, trabalhar. E assim, nós insistimos, né, de reitoria em reitoria, de pró-reitoria em pró-reitoria, até que obtivemos uma sala. E aí, no momento de discussão, na nossa primeira reunião, nós fomos fazer uma reflexão sobre o porquê disso. A dificuldade que as instituições públicas têm de aceitar, né, os intelectuais negros, os professores negros e negras, pesquisas sobre a religiosidade negra. Nós entendemos que o que falta é educação, que a própria universidade peca quando não educa os seus gestores no que se refere aos conhecimentos produzidos pelos negros, aos conhecimentos que vêm aí, né, de África. Então, nós entendemos a necessidade de letrar, de empreender um letramento racial, né? E aí, passando, mas dizendo muito rapidamente mesmo, nós tivemos um caso de racismo religioso ano passado aqui com uma professora, né, visitante, e aí vozes se levantaram para condenar o nosso aluno. Vozes se levantaram para condenar o aluno tinha que responder um processo administrativo. E aí, o que eu disse?
O NEAB não vai aceitar punir um aluno que não foi letrado. O NEAB não vai aceitar punir um aluno que não foi educado. Porque os próprios cursos, quando se trata da questão religiosa afro, deixam lá para o último período, com 36 horas. Como eu posso exigir que o aluno tenha uma consciência crítica sobre a questão afro-brasileira, se ele ouviu a vida inteira que é um povo do demônio? A universidade tem essa função de educar. Se a igreja não faz, se a educação básica não faz, se a família não faz, é dever da universidade. Não é dever da universidade punir o aluno, mas de educar. Então, nós defendemos isso, que os letramentos aconteçam. Para isso tem que ter investimento. A universidade precisa investir. É mais fácil punir, né, do que educar nesse sentido. E por que falar de ecos dos saberes? No Quimbundo, eco significa educação. No Quimbundo arcaico. Educar. É isso que nós queremos. Então, vocês vão ver lá que o E, né, em minúsculo, o K em maiúsculo e o trema, porque significa no Quimbundo arcaico educação. Então, é educar através desses saberes. E aí, nós pensamos, sim, em direcionar para o norte de Minas Gerais, uma parte do curso, né, vocês vão ver que vai ser direcionada para o norte de Minas Gerais, porque é nessa universidade que o racismo religioso tem acontecido. Então, é preciso, né, que também saibamos sobre esse campo, sobre essa comunidade que aqui está. Né? E o que vamos aprender? São 3 disciplinas bem grandes, né, e todas elas culminam com oficinas, como disse o Tapeto, mas, basicamente, vamos aprender os princípios éticos africanos, o imperativo ético africano. O curso todo passa por conhecer o que é acolhimento, o que é respeito, o que é viver com moderação, o que é respeitar e aumentar a vida do outro. São princípios que, até mesmo nos terreiros, são considerados princípios desafiadores. Porque são princípios que antecedem a modernidade, antecedem o século XVI. São princípios que o capitalismo colocou embaixo do tapete. E hoje o grande desafio dos terreiros é observar os princípios africanos e ainda lidar com os princípios da modernidade. Como fazer isso? Né? Isso é um grande desafio de um pai e de uma mãe santa. Como dar conta desses princípios africanos no mundo onde o mediatismo, a tecnologia, o egoísmo da modernidade tomou conta. Né? Então, a gente consegue, inclusive, entender os conflitos, pai, que acontecem no campo religioso afro-brasileiro em função desse confronto entre o que é nos dado pelos orixás africanos e o que a modernidade capitalista coloca. Portanto, esses princípios, eles passarão por todo o curso. Eu vou passar a palavra, como mulher, né, para uma mulher, que é a professora Railma, companheira aqui. A gente tem, né, estreitado as relações nesses últimos anos. A Railma, como eu, é uma guerreira solo. Nós lutamos praticamente sozinhas. Não é fácil ser mulher negra, no caso dela não é, mas ser mulher negra e macumbeira numa universidade. Assim também como não é fácil ser mulher negra e macumbeira dentro da macumba, viu, Railma? Também não é fácil, não. Então, a novela é triste, como diz ela.
E aí a Railma, ela tem atendido em várias solicitações, e eu agradeço de coração, né? Uma mulher preparada, e que eu admiro e digo para todos, é uma mulher admirável, é um intelectual nata, e é por isso que hoje ela está aqui conosco. A palavra é com você, querida. Então, boa noite, professora Cristina, boa noite. Boa noite. A gente está aqui nesse momento, né, de divisão, de troca de saberes. Esse é o propósito, mas a Cristina não me falou que era uma aula inaugural. Eu estou aqui surpreendida, né, com o resultado do trabalho, muito feliz, emocionada, inclusive, né, encontrei aqui a Jaqueline, pescarinhas que a gente vem dialogando, né, desde 2023, não é isso, Jaqueline? Aqui não, Montes. Não foi fácil trabalhar no colóquio, mas vocês estavam do nosso lado e a gente conseguiu fechar. Né? A gente estava lembrando, foram 400 pessoas em uma noite encerrando o evento. Isso não é qualquer coisa. Acho que a gente não deu conta de dimensionar a importância do evento até os dias de hoje. Né, Tim? A gente não conseguiu dar conta de dimensionar. E aí eu registro a Charlene, nossa egressa lá do curso de Ciências Sociais, e registrando o nome da Charlene, registro esse esforço dos participantes, né, daqueles que estão no terreiro e que encontram-se aqui na universidade. Tim, Charlene, Luiz, com muita alegria, o Luiz foi para um doutorado lá na Federal de Goiás, né? Então isso para a gente é uma grande vitória. A Charlene entrou no mestrado esse ano, então isso merece uma grande homenagem por parte de todos nós, aqueles que estão dentro da academia e fora da academia. O nosso querido Marcelo, né, que tem atendido as nossas reivindicações e trabalhado através da sua sensibilidade, do seu nível de educação, que é raro, né? Então, a gente registra, Marcelo, a sua bondade, não no sentido pejorativo, mas a bondade que todos nós deveríamos aprender ao longo da nossa existência, não é isso? Então, são alguns pontos que eu gostaria só de mencionar rapidamente. E a Cristina, mais uma vez, obrigada. Não sou tudo isso que ela falou, eu acho que a gente está aqui num nível de batalha, de cansaço muito grande às vezes, mas quando a gente termina, a gente fala assim, poxa vida, eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha, alguém nos guiou, né? Então, não sou de religião nenhuma, mas tem um nível de respeito profundo para com aquelas que também respeitam os seres humanos. Né? Então, acho que esse diferencial que a gente precisa estar o tempo inteiro discutindo. E a proposta é a gente trabalhar rapidamente o diálogo entre saberes, fundamento para uma educação antirracista e libertária. Peço desculpas que eu tinha feito o slide, mas aí fui avisada que ficará gravado. E eu não coloquei as referências nas normas da BNT, o que não é recomendável, né, para o curso que está iniciando. Por que eu digo isso, gente? Muitos fazem dessa forma, mas se a gente comete um pequeno deslize, é motivo para nos deixar em situações, digamos, situações bastante constrangedoras. Eu preferi não colocar os slides, porque eu não coloquei os referenciais completos conforme as regras da BNT. Né? Achei que era só para a gente expor sem precisar gravar aqui hoje. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrar uma frase, né? Uma frase que reporta-se a muitos e muitos anos, antes de Cristo, inclusive, como uma demarcação didática, né? Pedagógica que a gente está trazendo. Então, Confúcio vai dizer, há 3 métodos para ganhar a sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o caminho mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Eu não vou me concentrar em dessas perspectivas, né, apresentadas, mas só reportar no primeiro momento que é a perspectiva da reflexão. Né?
a reflexão que é o caminho mais nobre. E por que eu falo isso? É porque nós observamos, aí a Cristina chamou a atenção, a modernidade. E aqui, mais uma vez, por uma questão didática, eu estou observando e tentando refletir a partir de 1400, né? Ou a partir do século XV, o auge da colonização. Por que esse primeiro momento da nossa reflexão é fundamental? É porque a partir da colonização, o que nós temos? Nós temos uma desconstrução do outro. Né? O outro ele é desconstruído. Quem é esse outro? Como que os colonizadores irão relacionar com o outro? Observando a partir dos seus aspectos animalescos. Né? Aquele outro que eu vejo são animais. E, portanto, a colonização justifica todas as forças, todas as violências empreendidas nesse contato, são violências justificadas em função de quê? Quando eu lido com um animal, eu lido a partir do que há de pior em mim, a partir da violência. Então, culturas, pessoas foram negligenciadas, foram violentadas. Então, o outro não existe. Necessariamente, é preciso trazer a minha cultura, os meus saberes, para implementar em uma dada realidade um traço de humanidade. Então, é isso que o projeto colonial, essa proposta de colonização, estabelece para com os novos mundos, dos quais índios, os povos originários e os povos de África sofrem diretamente a partir dessa política. E aí enganam-se aqueles que dizem, mas isso ficou lá a partir do século XV. Não, é um projeto ainda em continuidade. Nós ainda estamos experimentando cada dia mais esse projeto de anular aqueles que estão fora do núcleo ou da estratégia europeia, americana. Então, nós estamos ainda vivenciando esse processo de construção do projeto. Então, essa primeira reflexão, que é o caminho mais nobre, ele é o caminho mais nobre porque aqueles sujeitos que aqui se encontravam, os povos originários e aqueles vindos de África, conseguiam, no seu contato diário, estabelecer o conhecimento e esses saberes de forma nobre. Mas eles foram negligenciados como nós negligenciamos até os dias atuais. Quem é o outro? É o outro que não sabe, é o outro que não tem cultura, é o outro que exerce um posicionamento diferente da cultura considerada significativa para todos nós. Há um tempo atrás eu participei de um evento na área da cultura, e um músico muito importante de São Paulo, ele veio da oficina e ele falava assim, porque as pessoas precisam entender que isso é cultura, que isso que nós fazemos é cultura, que esses sujeitos não valorizam a cultura. Eu falei assim, olha, a questão acho que é de foco. Não é que essas pessoas não valorizam a cultura, é porque a vida inteira essas pessoas ouviram que eles não produziam cultura. Então, o que nós estamos observando no nosso dia a dia é uma mudança de significados. E ao mudar esse significado de que eu sou produtora de cultura, é necessário também dar um tempo para que esses sujeitos, que eram chamados de caipiras, que não conseguiam produzir cultura, para que eles entendam que todo saber que historicamente eles iam produzindo ou produzem, são saberes culturais. Então, necessita de um tempo para que a gente consiga ressignificar esse processo. Aí, o processo do letramento. É o processo através dos quais os mestres e mestras dos saberes estão aqui hoje. Então, é necessário, inclusive, para a gente que encontra nessa posição, para que a gente eduque o nosso fazer, o nosso olhar. Eu chamo de uma educação observada através de todos os sentidos, não mais só os sentidos que nós apresentamos cotidianamente, ou adquirimos, ou temos a ideia desses saberes dos sentidos,
né, ressignificar os nossos sentidos. Então, nesse ponto, autoras e autores negros tentaram imprimir ao longo da trajetória elementos para pensar a cultura, para pensar o tempo, para pensar o lugar. E esses autores e autoras negras, eles também foram invisibilizados, né, dentro da academia. Por exemplo, tem uma autora americana da antropologia, ela foi folclorista, ela foi antropóloga, cineasta, mas ela não foi reconhecida pelos seus pares. Uma antropóloga negra que nasceu em 1891 e faleceu em 1960, de nome Zora Rosto. Nós não estudamos ela no nosso curso. Percebe? Então, assim, não é apenas aqueles que estão produzindo que a gente, historicamente, fala assim, isso é cultura popular, né? Uma cultura que não tem significado. E aí, nós cometemos um erro, inclusive nós também, que produzimos culturas diferenciadas, a gente acha que são culturas simples, que são culturas destituídas de sentidos, né? São culturas que não têm um valor. E aí, essa é uma cultura popular. Então, o que a gente vai observar? A Zora vai dizer, assim como as rochas frias que parecem mortas, eu tenho memórias internas que vieram do material do qual sou feito. Tempo e lugar tiveram o seu dizer. Qual tempo e qual lugar? O tempo daqueles advindos, né, aqueles trazidos de África, que abandonaram os seus, que não puderam exercer a sua sabedoria de forma plena. Então, tempo e lugar precisam ser ressignificados por todos nós. E aí enganam-se que são só as pessoas negras que precisam ressignificar. Por isso que o letramento, Cristina, é também para aqueles que nós chamamos, né, o branco, ele precisa também ressignificar os seus olhares, ele precisa de letramento também. Nós não podemos cometer o erro dizendo é só para a população negra. Não, não é só para a população negra. Um outro sociólogo chamado Du Bois, que foi também visibilizado, ele não conseguiu o respeito o respeito que eu digo assim, eu não consigo o reconhecimento dentro da academia, ele vai dizer, não é problema do negro. Esse problema é da humanidade. Isso não é problema do negro. O negro não tem problema, isso é um problema da humanidade, né? E ele está dizendo isso quando? Final do século XIX, lá para o finalzinho de 1800 e início de 1900. Então, nós temos aí uma série de sujeitos, de homens e de mulheres, que foram produzindo, ressignificando os seus saberes, mas que foram negligenciados em função da sua origem ou da sua cor. Então, essas questões, como o próprio Du Bois chamava a atenção, elas não são questões do povo negro, são questões relacionadas à própria história da humanidade. E a Zora vai complementar dizendo, então você terá que saber algo sobre o tempo e o lugar, de onde eu vim, para que você possa interpretar os incidentes e os rumos da minha vida. Então é esse o chamado que nós apresentamos cotidianamente em relação à conquista de um novo letramento ou de uma educação antirracista. Para além disso, eu separei só 3 autores para a gente refletir rapidamente. Eu separei uma outra autora que ela é importante. Agora, uma autora portuguesa, mas que tem também contato forte, porque ela é descendente de África. É a Grada Quilomba. Olha que nome bonito dela, Grada Quilomba. Ela tem que sair de Portugal, porque lá em Portugal ela não conseguiu desenvolver seus trabalhos, mas ela vai para um lugar com muitos marcadores de violência, que foi para a Alemanha. E na Alemanha ela escreve um trabalho chamado Memórias da Plantação. Olha o que remete à sua obra. Memórias da Plantação. Por quê? Porque o negro, né, os povos originários e todos nós temos um contato forte com a plantação.
e ela vai dizer: Memórias de Plantação examina a temporalidade do racismo cotidiano. A combinação dessas duas palavras, plantação e memórias, descreve o racismo cotidiano não apenas como a reencarnação de um passado colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido negligenciada. Em um dos primeiros capítulos do livro da Quilomba, ela vai escrever chamado Máscara. E ela inspira na escrava Anastácia, né, no período de 1740, que é uma escrava que ela é também apresentada em muitas casas, né? Muitas casas. E a Grada ela vai escrever sobre, a partir dessa inspiração, em função da máscara que ela utiliza. E ela vai dizer que, oficialmente, a máscara ela é usada pelos senhores brancos para evitar que africanos e africanas, escravizados e escravizadas, comesse cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações. Mas qual que era a principal função dessa máscara na visão da Grada? Ela vai dizer que a principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Então, a Grada, ela consegue refletir, porque ela vem de uma pesquisa da psicanálise, a partir daí ela vai refletir de forma bastante, para mim, assim, foi uma obra que me emocionou muito, porque ela vai dizer que a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamentos das chamadas dos outros ou das outras. Quem pode falar? O que acontece? O que falam? Sobre o que podemos falar? Então, nem sempre aqueles e aquelas que têm a sabedoria têm o direito de manifestar de forma livre os seus conhecimentos. Porque são conhecimentos que não têm um valor, né, pela academia, não têm um valor na comunidade científica. Mas quando nós olhamos para trás, aí a gente começa a ressignificar o conhecimento, a gente vai dizer, olha, o sujeito que está aqui, né, sentado nessa sala, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, produz um conhecimento e é um conhecimento válido. É um conhecimento, é uma sabedoria que precisa ser apresentada no interior da universidade. E não só no interior da universidade, mas em diversos pontos, né? Pontos de culturas, ou em diversas localidades, em diversos momentos. Então, quando eu falava com a Charlene e com o Luiz, vocês precisam trazer os conhecimentos, né, discuti-los, para fortalecer o seu lugar de identidade, que é o seu terreiro. Luiz falava assim, eu não sei o que pesquisar. Eu dei para ele de presente um livro sobre alimentação. Né? A senhora vai falar sobre alimentação. Eu dei ele sobre um livro sobre alimentação de terreiro. E ele desenvolveu seu mestrado sobre alimentação e foi para o doutorado também discutindo alimentação de terreiro. A cozinha. Ele está pesquisando a cozinha do terreiro. Então, imagina o que significa isso para todos nós. Significa uma organização do conhecimento a partir de N possibilidades, né? De N horizontes, onde o sujeito ele é ressignificado o tempo inteiro. E, por fim, para não alongar muito, dizer a vocês assim, que eu tinha separado um slide mais, né? Cristina está olhando aqui, né, Cristina? São todas imagens. Eu fiz parte com muita alegria, assim, com um trabalho que eu li com muito prazer. Sabe quantas páginas tinham? 1882 páginas. Aqui. Ele falou que na 82 ele parava. Mas adivinha de quem que era essa produção desse saber? Era de um mestre chamado Mestre Mão Branca. Eu participei da banca, né? Ele foi encaminhado para o UFMG, para ele receber o doutoramento, né? Doutores dos saberes, e aí
eu participei do processo de doutoramento do Mão Branca. Então, assim, quando eu cheguei na 999 páginas, eu falei assim, meu Deus do céu, não vai parar mais não, é muita informação, é muita produção, são saberes que a gente não conseguia, eu não conseguia, assim, observar esses saberes na sua totalidade. Aí hoje eu estava dando uma olhada, né, para falar com vocês, fui separando. Quando eu fui separando, eu já estava chegando no 50º slide, eu falei assim, não dá, porque não tem como reproduzir a vida do Mão Branca aqui. Mas o Mão Branca, né, a sua produção foi tão significativa para eu conhecer, né, para eu receber o título, que isso muda completamente a minha perspectiva. Veja, eu nunca produzi 1.800 páginas. A minha vida não consegue, com certeza, se eu for refletir, eu não consigo uma produção de mais de 200 páginas, não. Então, o que é isso, gente? Nós temos uma memória que é uma memória importantíssima. Então, tem uma frase, né, dos mestres que compunham, que fizeram a composição do seu dossiê, ele vai dizer assim, então, quando um velho mestre fecha os olhos, é igual uma biblioteca que pega fogo. Ali vai uma coisa que não sai mais. E aí eu entendi por que era necessário colocar todas essas informações para a defesa do título do Mão Branca, né? Porque quando ele fechasse os olhos, tinha uma biblioteca formada em relação à sua trajetória de vida. E o Mão Branca, ele fala assim, eu vejo o trabalho cultural como um todo, não só o conhecimento da capoeira Angola regional, a capoeira como um todo. Eu arrasto o maculelê, arrasto o samba de roda, eu arrasto a puxada de rede. A puxada de rede era os fazeres dos povos naquela época, pescavam e cantavam louvando a Iemanjá, onde eles acreditavam que os cantos eram religiosos e traziam as redes carregadas de peixes. Ele disse também no seu dossiê, a história ela vem contada de boca a boca, porque eu acho importantíssimo. Depois tem os livros, tem o lado técnico estudado, o lado todo ali. E é observado minuciosamente para você poder comparar com o que você aprendeu no dia a dia. Então, você tem os dois conhecimentos que é importante. O conhecimento científico é super importante. Agora, o conhecimento popular, ele é o primeiro. O primeiro porque popularizou uma ideia para depois ele cientificar. Olha que coisa mais profunda isso que o Mão Branca está chamando a atenção. Então, é com essa fala do Mão Branca que eu termino aqui a minha reflexão, bem rápida, assim, desculpa por ter tomado um tempo maior. Eu queria dizer que a educação antirracista, ela requer um refinamento dos nossos sentidos. Um refinamento do nosso ouvir, um refinamento da nossa audição, do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato, e a partir de outros sentidos mais, né, que hoje nós temos que ampliar em relação a essa ideia dos sentidos. Então, esses sentidos, ele precisa ser refinado. Então, se eu convido, eu preciso entender que uma comida de terreiro, ela precisa de um tempo para que todos nós tenhamos condições de degustá-la, mas para além de degustá-la, teremos condições de respeitá-la também. Então, isso é o refinamento dos nossos sentidos. E o refinamento dos nossos sentidos, no meu entender, ele só é possível ser feito no nosso cotidiano e no contato com o outro. Eu não posso refinar o sentido apenas aqui na universidade. Por isso que o curso é fundamental. É lá no terreiro, é aqui na universidade, é na rua, é no canto, é nos lugares onde nós temos condições de colocar a nossa voz, a gente coloca a nossa voz, a gente coloca a nossa fé, a gente coloca as nossas tristezas, mas, sobretudo, a gente coloca a nossa alegria e o desejo de que juntos e juntas podemos mais, podemos muito, podemos trazer ou apresentar um letramento antirracista e
afunilar os nossos saberes. Os saberes são nossos e, portanto, são nossos patrimônios, que é necessário preservá-los e respeitá-los. Obrigada. Obrigada, Raíla. Fala tão potente. Passo a palavra para José Roberto. Boa noite, gente. Como a professora Cristina falou, foi um trabalho muito árduo para a associação como Matamba, que está à frente desse curso hoje. A gente teve primeiro regularizar a associação, que meu pai abriu em 84, e só registrou o estatuto e mais nunca registrou nenhum ato. A gente teve que procurar o judiciário para autorizar que fosse feita reativação do CNPJ. Fizemos uma reunião na casa do meu irmão do Laci, aprovando o novo estatuto. O juiz autorizou Joba Aéreo, que fosse o presidente intermediário até que seja feita a nova Assembleia. Fizemos todo o trabalho de registro cartório, cadastro no CAGEP, SICOMV, para poder estar apto a participar do certame e também receber recursos, tanto da União como do Estado. Então, foi um trabalho muito grande. Contei com a ajuda de todos os meus irmãos e fiquei satisfeito de levar o nome da Combo Matamba, de meu pai e, principalmente, nosso povo de terreiro, que é pouco reconhecido, não só em Montes Claros, mas em todo o Brasil. Tem que agradecer ao presidente Lula hoje, porque ele está dando grandes passos para o reconhecimento do povo de terreiro. Inclusive, no final do ano passado, ele editou um decreto federal em que as associações do povo de terreiro podem buscar recursos junto à iniciativa privada e que esse recurso será deduzido dos impostos que as empresas pagam para a União. Então, isso foi um grande avanço, só que nós temos que nos organizar. Eu sou natural de Montes Claros, sou feito aqui e hoje moro fora. Hoje estou como secretário de Administração e Planejamento do município de Augusto de Lima. A gente de fora parece que enxerga melhor. Eu ainda falei com Cristina, que assim, a gente, povo de terreiro de Montes Claros, a gente tem que se unir. Juntos somos fortes. Segregados, a gente não chega em lugar nenhum. Então, às vezes, é por causa de um filho de santo, por um filho de não sei o quê. Gente, o Candomblé nasceu em Salvador. O filho de santo nasce numa casa, morre numa casa, às vezes briga com o pai de santo ali, tudo, mas o santo é maior. E eu acho que a gente, povo de terreiro de Montes Claros, seja de bando de Candomblé, se a gente não se unir para buscar o que é de direito nosso, ninguém vai buscar por nós. Então, eu acho que esquece casa, esquece divergência, vamos pensar no bem maior. Porque, com todo respeito ao pessoal cristão, eles estão tentando evangelizar nós que é do santo. Então, a gente não vai na casa de ninguém, pedir ninguém para o nosso terreiro, mas já aconteceu dos evangélicos virem tentar evangelizar. Inclusive, vi um vídeo esses dias no Instagram de uma mãe de santo brigando porque um pastor foi na casa dela, ela de milho no pescoço, tentando levar para ele. Então, como diz que pegou, né? Respeite seu amém, não respeite meu amém. Então, a Combo Matamba, gente, como é de conhecimento, é uma casa que foi fundada em 77 por meu pai, e que de lá, então, vem disseminando saberes de Candomblé por Montes Claros. Filho de Teresina, junto com Ney Paromim, que também é outra casa desse Ney também Teresina. Tem que ter o respeito também para uma casa de Ney Paromim, que também disseminou conhecimento de Montes Claros. Assim como Joãozinho de Ançã, todos os demais mais velhos, tem que ter nosso respeito. Que Salomim, Roxo, todas as pessoas mais velhas, dentro do santo, da Umbanda, assim como o pessoal Mãe Dália, todos da Umbanda também tem que ter nosso respeito. Porque nós somos um só, nós somos um só povo, nós temos que falar a mesma língua. E, no mais, vai um prazer ter a associação deste curso, junto com minhas irmãs e meus irmãos de santo, para disseminar esse conhecimento e agradecer mais uma vez ao Unimontes por dar espaço
para que o povo de Santos venha e fale. Porque a Unimontes hoje, ela reúne a universidade de várias cidades, não só do Brasil, não só de Minas, como do Brasil. E essa fala do povo de Santos para o pessoal da universidade vai reverberar isso hoje. Então, muito obrigado a vocês, do Santos Guerreiro, por estar dando esse espaço para a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, não? Nós que agradecemos a presença de todos vocês aqui trazendo, né, dispostos a dialogar, né? Dispostos a executar o que nós chamamos de interculturalidade, né, de diálogo. É necessário diálogo com simetria, né, diálogo com igualdade, e não com conhecimento impondo, né, sobre o outro. Mas, para nós, para a universidade, eu creio que a universidade ganha muito mais. Tá? Estou aqui já há um bom tempo e eu sei que essa universidade precisa ser letrada, né? Ela precisa parar de polir e realmente educar. Eu vou passar para a Dan Surgi. Só quero explicar um pouco, bem rapidamente, antes de passar para o Dan, como que funciona o curso e como que ele está organizado. É um curso que está sendo feito pelo SEAD, né, através do SEAD. É um curso de 180 horas, quase uma pós-graduação, né? Quase uma pós-graduação. Depois eu fui ver Raimundo, gente do céu, olha o que eu estou fazendo. Um curso de 180 horas. E ele vai funcionar ali uns 5 meses e meio, se a gente não tiver nenhum atropelo, né? É um empreendimento grande, tá bom? Vou passar a palavra para o Dan. Boa noite mais uma vez. Eu queria agradecer a presença aqui uma vez da LBC. Eu não tinha visto a senhora Lima mesmo. Tinha também meu irmão Pedro, também, da casa do meu irmão. Meus outros irmãos ali, Mateus, Tata Cambones, da casa do Banco Salô. Entendeu? Lá em cima, o Gota também, toda Sergina. Os outros irmãos de Umbanda. Só, o nome dele chegou aqui agora. Minha irmã Meana, esposa de Meana, mas a filha de Meana, todo mundo sabe. Eu achei interessante a fala da professora. Tem uma menina que está ali também, eu não sei, Mozenza, quem é esse? Não é nova. E Rafaelzinho também, que a gente conhece Rafaelzinho, pequenininho. A professora falou uma coisa aqui sobre quando se morriam, né? Por que o mestre Mão Branca deixou, então, 1882 páginas. Eu só li 82, como eu falei, né? Não conseguia passar disso, nem chefe. Mas aí ficou essa insistência de todo mundo perguntando por que tanto eu falando de que eu sou, insistente, é para ficar para casa do que eu sou. Não tem nada disso. Quem conheceu o que eu sou? Itaquereçu, né? Banzalo, Mianazan, Laurier, Ilande, Tafomonã, Tali, Lula Queji, e outros conheceram quem foi a figura que eu sou. Uma biblioteca ambulante. Sabia de Umbanda, Calembeci, você conheceu seu avô, né, Calembeci? Muito bem, tem lá na sua feitura. Uma biblioteca ambulante. Sobre Umbanda, sobre Quimbanda, sobre Candomblé. E o perdemos. Perdemos também a sede da associação. Então, o que a professora falou aqui agora é relativo. Por que então o curso? Saberes afro-sertanejos, segundo o livro de Cristina, do norte de Minas. Porque no norte de Minas, quando o Teresino veio da Bahia e trouxe o candomblé para cá, daqui foi para Belo Horizonte. Hoje o candomblé de Belo Horizonte é mostrado como o melhor candomblé do país, porque nasceu em Montes Claros. E Montes Claros tem uma regionalização aqui do norte de Minas, porque veio sul da Bahia, veio o que é o estado do Goiás e veio o que era São Paulo, Rio de Janeiro. Então essa zona, geralmente essa zona franca, que é o norte de Minas, tem uma religiosidade diferente. Tem uma religiosidade. Está vendo? Não consegui nem falar. Depois não deve ser mestre, não deve ser emoção de estar aqui com tantos iguais aqui a mim, né? Então nós não vamos falar de feitiço, de fundamentos de casa de águia, de casa de verde, de casa de... Não, nós não vamos falar.
nós vamos falar de como se formou isso. Aí temos Tinha aqui, que é da casa de Neparomim, meu pai de Neparomim, que foi pai de Itaquereçu, que foi pai de Pulandeji, que foi meu também. E nós não vamos deixar essas casas de Montes Claros de fora, porque todas originaram de Teresina, todas originaram do Norte de Minas. Teresina rapou Simão para Colbert. Teresina rapou Beusou. Beusou com uma obrigação com Simão. Então circula tudo isso aqui. Londegi, está aqui hoje, né? Irmãos que se tomaram a obrigação com irmãos. Então a coisa nasceu do norte de Minas. É aqui no norte de Minas que o povo trabalha melhor com Exu. Exu é essa entidade que todo mundo associa e assemelha. As igrejas acham que é capeta, é demônio. Não tem nada disso. O nosso curso não é para ensinar fundamento. O nosso curso é para ensinar esclarecimento. O nosso curso é para falar disso que a professora falou, da mulher negra, de terreiro, macumbeira, que sofre preconceito. É porque, Natália, que você é branca, está mexendo com terreiro, com tanta gente preta, que as pessoas já te perguntaram isso, não é? Já te perguntaram isso, né, Banco Saúde? Eu não podia ser progressista porque eu sou branca e vocês são cabelos. Que ela quer ser uma branca, que quer encher a casa de negro, para ela ser dona de senzala, para mandar dos negros. Então, assim, o mal entendimento da nossa religião, às vezes está nas pessoas da gente mesmo. Então, esse curso que Cristina elaborou, que a Roça, a Manso, a Associação Povo Matamba, na pessoa do meu irmão, presidente, meu Amazami, né, nós vamos ministrar justamente para derrubar esses tabus. Mas com uma pitada de norte de Minas, porque no norte de Minas é diferente a coisa. Cristina teve medo, nós também tivemos medo que viesse alguém de lá do Ceará, do Paraná, lá do Rio Grande do Sul. Como é que uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul vai falar de Queuçô, vai falar de Teresina, vai falar de Neparomim? Essa pessoa não conviveu com nenhum desses mestres. Nós sim, nós convivemos com esses mestres. Nós sentamos à mesa com eles. Eu tomei pito de Neparomim e tomei pito de Queuçô, como o Bula e Itaquereçu tomou. Mas nós também tomamos aprendizado dele. Nós aprendemos o que faz com a erva, onde utiliza a erva, por que a erva é utilizada, por que não é, por que no norte de Minas usa comida assim, por que vocês cantam e tocam dessa forma. Então, no nosso curso, vai ter fogãs, né, são os cambones, vai ter mães de santo, pais de santos, umbandistas, pessoas da nossa região, para mostrar o que a nossa região tem para oferecer. Nós não queremos passar fundamento, falar que na casa de fulano de Belo Horizonte está errado, ou na casa de Jaqueline está certo, e a casa de Natália está errada, ou vice-versa. Ou na casa do pai de santo, Meandareuá, e lá o pai de santo, mas a mãe de santo está fazendo errado. E todos nasceram, todos vieram. Vinha Umbanda, e nós temos aqui de Umbanda, Zé Fernandes, Mãe Duca, Eliezer, Elisiário, naquela lista nossa, né? Dona Irene, Maria das Lajes, seu Ramiro, Mãe Alcina, Chico Preto fazendo sua quimbanda, e a minha mãe Gelsa, a quimbanda de Chico Preto sendo estendida a todo o território brasileiro. Mãe Rosa, que está aí hoje representante. Não pode esquecer Mãe Rosa. Essa Umbanda que está aí, de Dona Irene, que hoje está tocada por Eldinho, de Mãe Dália, que veio do pai Ramiro, que Ramiro foi pai de Umbanda, de César Salomim, que hoje é a mãe do Banco Salom. Então, essa rede de informação, e ela gira em torno de nós aqui. Hoje, o Banco Salom tem filhos, tomaram 7 anos, filhos com casa aberta, Itaquereçu da mesma forma, eu tenho filhos que são cota, meu Mazambi tem filhos, tem macota. Então, todos permeiam em volta disso. Nós queremos que esse aprendizado fique aqui. Porque não adianta a gente, nós estamos falando, né? Do embranquecimento da nossa cultura. Né? Aprendemos coisas lá na Europa, Aristóteles, Platão, de todo mundo, né? Esses pensadores, esses gente. Mas e aqui no norte de Minas? Essas pessoas que estavam aqui. Então nós vamos resgatar a nossa cultura. Enquanto afro-sertanejo, enquanto norte-mineiros, e vamos nos valorizar. Porque se a gente não valoriza o que a gente tem, se a gente não valoriza o que a gente produz, se a gente não valoriza o que a gente vive,
que nos vai adiantar valorizar o outro lado do atingente? Então, assim, eu queria que vocês desculpassem, né? E da aula, eu não dou aula há muitos anos, eu já dei aula no primário, não tenho paciência. Não dou aula há muitos anos, mas vou sair com o Gansalu, com o Bula de Chico, Itagueira Sul, os demais Patacabonas, o meu irmão aqui bem antes, a professora Cristina, a professora, a irmã Violeta, nosso professor ali, né, de Idade chefe, da Coco, e todas essas coisas que ele é, né, Ricardo, e nossas tutoras, Jennifer e Ida, né, que estão aí nos apoiando. E vamos levar esse curso para frente. Eu espero que vocês aprendam, eu espero que vocês aproveitem os fóruns, os seminários, os podcasts, e aproveitem as visitas às casas das mães aqui, né, que as casas vão estar abertas para nós ministrar o ensinamento. E agradeço a oportunidade, professora, mais uma vez, meu irmão, meus irmãos do Santos, meus amigos, os que eu não conheço, os que eu conheço, muito obrigado pela oportunidade, espero que nós todos aproveitamos e nos enriquecemos com esse curso. Meu boa noite, que a bênção a todos. Bom, gente, Oi? Essa definição já tá aí como projeto de mestrado, ele sabe. Gente, é isso. Eu quero agradecer a todas e todas, agradecer, né, ao Povo de Santo por estar aqui, as mães e pais, as irmãs e irmãos, aos nossos alunos, professora Rosana, professora Cláudia. Gente, boa noite.